Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, estudantes do segundo ano. Olá, professores, povo bonito que está acompanhando a aula. Tudo bem com vocês? Animados? Essa aula está muito especial, porque nós vamos rever alguns conteúdos que a gente já trabalhou. Então, vamos ver lá. O que nós vamos trabalhar? Hoje é dia de revermos alguns conteúdos. Nós vamos ver o calendário, nós vamos rever os gráficos, né? O gráfico que nós trabalhamos. E nós vamos trabalhar também com o sistema monetário. 3 assuntos bem bacanas, preparados com muito carinho para vocês. Então, vamos iniciar a nossa aula, já pegando o nosso material, dando uma aquecida aí para a aula. Então, peguem lá, lápis de cor, borracha, caderno ou folha para anotação. E também a cópia dessas 2 atividades aí enviadas pela sua escola. Se você ainda não recebeu, não tem problema. Faça a anotação no seu caderno, põe a data bem certinho lá e acompanhe a aula com muita atenção. 1 minutinho para você se preparar para a aula de hoje. Pessoal, conta para a professora, vocês já viram um arco-íris? Mas é um espetáculo ver um arco-íris, não é mesmo? E tem muitas lendas sobre o arco-íris. Uma delas é que lá no final do arco-íris tem um pote de ouro. Isso é uma lenda, né? Mas agora falando bem certo, vocês sabem como que o arco-íris aparece? Vocês já repararam que é sempre depois que tem uma chuvinha e daí sai o sol? Então, vejam lá, o arco-íris surge quando o sol ilumina a umidade suspensa no ar, após uma chuvarada, por exemplo. Quando um raio bate na borda de uma gotinha de água ou de vapor, a luz branca do sol é desviada e se decompõe nas 7 cores que compõem o arco-íris. São 7 cores do arco-íris. Você sabe dizer quais são? Serão essas cores do arco-íris? Mas é isso que nós vamos ver agora na atividade que você recebeu aí na sua escola. Olhem lá. Então vejam lá. Nós temos ali como que é o nome ali? Nós já aprendemos. Gráfico. Muito bem. Então vejam lá. A turma de Marcos fez uma pesquisa sobre as cores prediletas do arco-íris e montou um cartaz com um gráfico que ficou assim. Observem ali. O gráfico ele tem um título. Leia lá com a professora. Cores prediletas dos alunos do segundo ano. Vejam o eixo, quantidade de alunos. Olhem lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poderia ter mais, tá? Mas ali nós fomos até o 9. E olhem lá na parte de baixo as cores.
Agora, observem lá. Primeira cor, vermelho. Vejam lá quantos que preferiram o vermelho. O laranja. Observem quantos preferiram o laranja. Quantos preferiram o amarelo? E a cor verde? Foi preferido de quantos? Quantos alunos? E o azul? O azul anil e o violeta. Então, olhem ali. Ali nós temos as 7 cores do arco-íris, que também estão numa tabela. Vejam lá do ladinho. Estão vendo a tabela? Nós temos lá as cores e a quantidade. Então, vejam lá. O que nós vamos fazer nessa atividade? Primeiro, nós vamos pintar o gráfico de acordo com as escolhas dos alunos, de acordo com as cores ali. Se você não tem o lápis de cor, não se preocupe, tá? Você vai pintar com o que você tem, tá? Eu não tenho vermelho claro nem escuro. Não tem problema. Isso é o menor dos nossos problemas, tá? O que a professora quer aqui, o objetivo é que vocês compreendam o gráfico e a tabela. Tá? A pintura ali é por sua conta, tá? Vai ficar bem legal o gráfico pintado. Mas se você não tiver lápis de cor, não se preocupe. Só vai pondo o dedinho ali e vai vendo as quantidades, tá bom? Então vejam aqui, nós temos ali a tabela e o gráfico. A professora já começou, tá? Então o que vocês vão fazer lá? Pintar o gráfico e ir na tabela e contar lá. Vejam lá, no gráfico, quantos preferiram o vermelho? Vão lá com o dedinho lá, 4. Então, a professora já começou ali. Eu já coloquei o vermelho, quantidade 4. Agora é com vocês. Vocês vão ver o laranja, já põe o dedinho lá. Vão ver o amarelo, vão ver o verde, olhem lá o verde. O azul anil, que é aquele azul mais escuro, tá? Sabe aquele azul mais escuro que vocês têm na caixa de lápis de cor? É esse azul. E o violeta, tá? Então, vocês vão ter 3 minutinhos para fazer essa atividade. Combinado?
crianças? Vocês conseguiram já fazer essa atividade? Pintaram o gráfico lá? Ah, então agora vou precisar da ajuda de vocês para nós fazermos o gráfico aqui na bancada, tá? Então, nós vimos lá, olhem lá, aqui nós temos as 7 cores do arco-íris. Fale junto com a professora. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul anil e o violeta. Então, vejam lá, agora você vai ajudar a professora a compor esse gráfico aqui. O gráfico ele precisa de um título, né? Olhem lá, qual que é o título? Cores prediletas dos alunos do 2º ano. E a fonte? Qual é a fonte? Da onde que saiu essa pesquisa? Porque todo gráfico, ele precisa de uma pesquisa. Essa pesquisa foi feita com os alunos do 2º ano. Então, nós temos aqui o eixo e agora, de acordo com a pesquisa, nós vamos colocar aqui. A cor vermelha foi preferida de 4 alunos. Conta lá com a professora. 1, 2, 3, 4. E a cor laranja? Fale lá para a professora e colocando aqui, quantos? 5. Então, vamos lá, conta junto. 1, 2, 3, 4, 5. Olhem lá, observaram? 5, 4 vermelho. Olha lá, tá ficando igual de vocês. E o amarelo, teve preferência de quantos? De 4. Vamos contar lá. 1, 2, 3, 4. E o verde teve preferência de 2 alunos. 2 alunos preferiram o verde. E o azul? 6 alunos. Então, vamos contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observem lá no eixo, ó. Vocês estão observando? Ah, tenho certeza que sim. O azul anil teve preferência de 3. Então, 1, 2, 3. E o violeta? Teve preferência de 1. Observem lá como que ficou o nosso gráfico. Ficou igual ao de vocês aí, que vocês coloriram? Olhem lá o vermelho, o laranja, olhem o amarelo, o verde, o azul. Olha lá, o azul está em alta aí nessa turma. E o azul anil 3, olhem lá no eixo, tá? E o violeta, teve preferência de 1 aluno. Vejam só como através do gráfico eu organizo uma pesquisa. É fácil de visualizar, eu olho ali, eu já sei, preferência menor, preferência maior, tá? Então, o gráfico, ele precisa também ter um título, senão como é que se eu colocasse assim, ó, não tirasse o título daqui, eu iria saber do que estava se tratando aqui? Não. Então, com o título, eu sei que essas são as cores preferidas dos alunos do 2º ano. Você aí em casa pode organizar um gráfico, uma pesquisa e montar um gráfico. Pergunte aí na sua casa quais são as cores preferidas do arco-íris e você mesmo pode montar, organizar ou com a sua turma, né? Olha só que ideia bacana de organizar dados de uma pesquisa através de um gráfico e através também de uma tabela. Então, vamos lá para a correção? Então, o vermelho, nós já sabemos que teve preferência de 4 e a professora já colocou lá na tabela. Daí, o laranja teve preferência de quantos? De 5. Então, lá na tabela, nós vamos pôr o 5. O amarelo, preferência de 4. Então, vai o 4 lá na tabela também. Olha lá, nós estamos organizando a tabela de acordo com o gráfico.
O verde teve preferência de 2 alunos. E o azul? Olha o azul em alta lá. Aí, nós vamos colocar lá os 6 lá na tabelinha. O azul anil teve preferência de 3. E o violeta? O violeta teve preferência de 1. E assim nós organizamos a nossa tabela. Veja que bonitinha que ficou. Tenho certeza que vocês aí também capricharam nessa atividade. Então vejam lá. Agora responda. Sobre o que foi a pesquisa? Então tá lá, ó. A pesquisa foi sobre as cores do arco-íris prediletas do 2º ano. Tá? Essa foi a nossa pesquisa. E daí, qual é a cor do arco-íris preferida da turma de Marcos? Nós já vimos lá no gráfico, né? Vocês já puderam visualizar. A professora falou que o azul estava em alta. Então, é o azul. Então, agora é a vez de vocês escreverem. Agora, vocês vão ter um tempinho para vocês copiarem a letra A. Vocês vão ter que copiar. Vocês vão copiar a letra B, que nós já fizemos juntos aqui. E a atividade C, você que vai escrever, tá? Então, qual é a sua cor do arco-íris preferida? Então, para isso, vocês vão ter 3 minutinhos. Copiem lá a letra A, copiem a letra B e a letra C é com vocês. 3 minutinhos. E aí, crianças? Conta aí para a professora, qual é a sua cor preferida do arco-íris? Ah, essa resposta ali não tem como a professora corrigir aqui, porque eu ouvi lá que um falou que era vermelho, eu ouvi lá um amarelo.
azul e variou. Então, essa letra C não tem como a professora fazer a correção. Então, aí é com vocês. Então, nós já vimos lá que uma pesquisa lá, ela precisa ser organizada. Não adianta só fazer uma pesquisa. No nosso caso aqui, nós organizamos a nossa pesquisa através de gráfico e tabelas, né? Nós temos ali um gráfico das cores do arco-íris, fizemos uma tabela e colocamos também um título para o gráfico. Porque se eu não colocar um título para o gráfico vai, quem ler ali não vai entender, não vai saber do que se trata. E como nós estamos falando em organização, nós precisamos colocar um título, sim, e uma fonte. Como assim? O que é a fonte? A fonte é da onde eu tirei essa pesquisa, da onde que eu fiz essa pesquisa. Se eu fiz essa pesquisa com meus familiares, eu vou colocar lá, fonte, minha família. Se eu fiz com meus amigos, eu vou colocar fonte, meus amigos. Aqui nós vimos as cores do arco-íris. Mas eu posso colocar outras cores, eu posso colocar da fruta preferida, o lanche preferido, o brinquedo, o desenho animado. Olha quantas sugestões a professora está dando para vocês se organizarem, para a professora também organizar uma pesquisa bacana com vocês, ou vocês mesmos mostrando para a professora. Combinado? Beleza, vamos para frente então, e como a gente viu, nós temos outros assuntos na aula de hoje para a gente falar, não é mesmo? E um outro assunto que nós já vimos lá é o calendário. Então vamos lá. Veja os sucos que a Raquel serve em sua lanchonete semanalmente. Então vejam lá, de um lado nós temos os dias da semana, do outro lado nós temos o suco que a Raquel serve. Então, os dias da semana lá que nós temos. O domingo, ela serve laranja. Na segunda-feira, limão. Terça-feira, maracujá. Quarta-feira, abacaxi. Quinta-feira, tangerina. Sexta-feira, morango. E sábado, uva. Então, agora, vamos lá para as perguntas. Observe o cardápio e responda. Aqui não precisa você anotar, você só vai interagindo com a professora, tá? Vai mostrando na tela, vai falando em voz alta, conforme a gente já combinou. Que dia da semana a Raquel serve suco de tangerina? Achem lá, põe o dedinho na tela ou fala em voz alta. Que dia que ela serve tangerina? Ah, olha lá, é na quinta-feira. E se a Liz for na lanchonete da Raquel em um sábado, que suco ela tomará? Achem o sábado, que vocês acham um suco. Vai lá no dia da semana. Olha lá, a Liz vai tomar suco de uva. E que suco é servido um dia antes da terça-feira? Ah, essa eu quero ver. Que dia que é antes da terça-feira? Que dia antes? Ah, é segunda-feira. Então, na segunda-feira é servido suco de limão. Então, vocês vejam só que nós vimos aí os dias da semana, né? Os dias da semana, eles estão organizados em um calendário, conforme nós já vimos também numa outra aula. E agora aqui nós temos um calendário e nós temos uma situação problema. Mas situação problema para os alunos do segundo ano não é problema, porque a gente vai resolver. Então vejam lá, a cidade onde Raquel mora, onde mora Raquel, choveu uma semana, lembram lá dos dias da semana, uma semana inteira no mês de fevereiro. Então, uma semana completa. Quantos dias tem uma semana? Então, já vão pensando. Durante quantos dias do mês não choveu? Então, vejam bem aí. Olha lá, nós não temos números nesse problema, mas nós temos um calendário ali. Nem todo problema ele tem escrita numérica nele, no enunciado dele. Então, vamos ver de novo lá. A cidade onde Raquel mora choveu uma semana. Olhem lá, a professora está marcando os dados ali do problema que nós vamos precisar. Então,
uma semana inteira no mês de fevereiro. Quantos dias do mês não choveu? Então vejam lá, vocês vão resolver esse problema do jeito de vocês, usando uma estratégia própria. Vocês podem usar o calendário, vocês podem fazer lá o cálculo formal. Então peguem lá a atividade de vocês, tá? Peguem a atividade e vocês têm 4 minutos para fazer essa resolução desse problema. E aí, pessoal, conseguiram resolver esse problema? Tenho certeza que sim. Então, vejam lá. A cidade onde Raquel mora choveu uma semana inteira no mês de fevereiro. Durante quantos dias do mês não choveu? Então, nós temos um calendário ali, né?
você pode ter resolvido pintando ali os 7 dias que choveu, fazendo chuvinha nos 7 dias, contando os outros dias que não choveu. Tem várias maneiras de resolução. A professora trouxe aqui o cálculo formal. Então, o que eu fiz? Fiz um quadro posicional, coloquei lá dezena em unidade, observei que o calendário ali ele tem 28 dias, coloquei 28 dias lá, menos os 7 dias lá que choveu. E fiz uma operação de subtração. Então, sempre que a gente faz uma subtração, a gente começa pela unidade. Então, lá, 8 unidades, vou tirar quantos? 7. Quanto sobrou? 1. Agora, nós vamos lá para a dezena. Quantas dezenas nós temos? 2 dezenas. Foi tirado alguma? Não. Então, ficou 21. Então, não choveu durante 21 dias. Agora, muita atenção. Se você chegou a esta resposta 21 e você não fez o cálculo como a professora, não faz mal. Se você fez só com risquinho, se você pintou o calendário, tá? Não tem importância. O importante é que você chegue no resultado correto. A professora sempre fala em estratégias pessoais, então, se você usou a sua estratégia e você chegou na resposta correta, não tem problema. Parabéns, tá? Então, agora nós vamos lá para outra atividade. Quantos meses tem o ano? Essa é fácil. Quantos meses? 12, já acertou. Você sabe quais são? Vamos ler os meses? Maio, fevereiro, julho. Opa! Tem alguma coisa errada aqui. Como assim maio, fevereiro? Parece que não começa no maio. Você sabe dizer no qual que começa? Qual será? Olha lá, pessoal, como nós vimos, o nosso calendário estava desorganizado. O maio não é o primeiro mês, não é mesmo? Qual que é o primeiro? Vamos organizar aí com a professora? Vamos lá. Qual que é o primeiro mês? Janeiro, fevereiro, já está lá. Fevereiro, próximo mês? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Qual que é o próximo? Julho, agosto. Já tá ali. Agosto e agora? Dezembro lá não é. Qual que é o próximo? Setembro, outubro e agora? Dos dois ali, qual a vez de quem que é? Novembro e dezembro, olha aí. Assim nós temos organizado os 12 meses do ano, né? E agora nós já vamos para frente, porque nós temos mais assunto. Lembram lá das nossas moedas, dos nossos dinheirinhos que nós vimos na aula anterior? Então, olhem aí, atualmente estas são as notas e moedas do nosso país. Olhem lá. E eu posso usar também essas moedas para poupar mês a mês, conforme os meses do ano. Então, olhem lá as nossas cédulas e as nossas moedas. Então, agora vejam lá. O Theo pediu para a Helena trocar uma nota de R$5 em moedas de R$1. Helena pegou a nota de R$5 e devolveu a ele quantas moedas? Quantas moedas será? Essa atividade vocês vão fazer no caderno, tá? Então, peguem o caderno de vocês lá. Então, Theo pediu para a Helena trocar uma nota de R$5 em moedas de R$1. Helena pegou a nota de R$5 e devolveu a ele quantas moedas? Vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos lá? Então, pega o caderno, põe a data e põe lá, R$5. Só escreva rapidinho lá. E agora nós vamos fazer junto com a professora,
Tá? Nem vai ser preciso dar um tempinho. Nós vamos fazer rapidinho os desenhos das moedas lá. Vamos lá? Se é R$5, eu vou precisar de quantas moedas? De 5, muito bem. Uma moeda, 2 moedas, 3 moedas, 4 moedas e 5 moedas. Olha lá. Então, assim foi feita a troca, porque 5 moedas equivale a R$5. E assim nós já vamos terminando a nossa aula. Um grande abraço para vocês, tchauzinho e até a próxima aula. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E vamos para mais uma aula de formação humana? E antes disso, vamos relembrar o que nós trabalhamos na aula passada? Vamos ver lá? Então, nós trabalhamos sobre a diversidade religiosa no mundo, no Brasil, e conhecemos as mais praticadas. Existem muitas, mas aqui nós conhecemos as mais praticadas. Quais que foram elas? Vamos ver? O cristianismo, o islamismo, hinduísmo, as religiões chinesas, budismo e o judaísmo. E também conversamos um pouquinho sobre essas palavrinhas que vocês estão vendo aí na tela, sobre mito, rito e sagrado. Vocês lembram o que é? Bem rapidinho eu vou relembrar vocês. Todas as civilizações, as culturas, as religiões, elas querem procurar uma forma de explicar as coisas. Aí nós conhecemos na aula falamos um pouquinho, por exemplo, sobre a origem do universo, né? Como que começou tudo. E para isso, se criam histórias que vêm a ser os mitos. E para colocar em prática, as religiões, culturas fazem rituais, que vêm a ser o rito, que são as orações, as danças, as celebrações. E assim, cada religião tem o seu templo sagrado, seu livro sagrado, certo? E dessa forma a gente vai conhecendo para que a gente possa respeitar cada uma dessas religiões, dessas culturas. E isso que eu estou falando aqui, né? Ela está prevista em lei, que é na BNCC. Certo? Que é trabalhado essas questões que a gente tem que conhecer para que a gente saia do ensino fundamental, saia da escola conhecendo para respeitar e assim tornar o mundo mais humano, com mais paz, certo? E ali já está explicando, né? Isso que eu já falei para vocês. Tá bom? Que a gente tem que conhecer, que está previsto em lei, olhem lá na tela, ó, que é um meio de propiciar conhecimento, que tem o direito da liberdade, e no terceiro quadrinho, que está falando da importância do diálogo e do desenvolvimento da formação de valores, princípios éticos e da cidadania. Vejam que importante. E hoje nós vamos continuar conversando sobre esse assunto, só que agora o nosso tema é a diversidade aqui no Brasil. E esse tema será apresentado através de um telejornal. Fiquem atentos, não saiam daí, que nós voltamos já já. Olá! Olá! Seja muito bem-vindo ao Jornal da Formação Humana. Nessa edição, nosso tema é a diversidade religiosa no Brasil.
Diversidade são todas as formas diferentes de fé que temos encontrado em nosso país. Hoje vamos conhecer as religiões que possuem maior número de praticantes aqui no Brasil. E vamos começar conhecendo um pouco sobre a religião católica, a mais praticada no nosso país, ouvindo o Padre Joel Lalepa. Padre Joel Lalepa, pároco da Paróquia Santa Terezinha, Igreja Católica. Também trabalho na Rádio Santana e na coordenação da ação evangelizadora da nossa diocese. Ser uma pessoa religiosa para mim é ter a certeza de que a nossa existência está nas mãos de Deus. Nós vivemos neste mundo, mas temos uma intimidade com Deus, estabelecemos com Ele comunhão, descobrimos que Deus é Pai e fazemos uma caminhada como seus filhos, colaborando na sua obra. Significa que nós vivemos não apenas com um olhar para este mundo, mas temos também este olhar para a dimensão maior, que é a existência de um Deus que nos coloca neste mundo e que nos convida para sermos seus colaboradores. Então, ser uma pessoa religiosa é ser uma pessoa temente a Deus, é ser uma pessoa que acredita nesse Deus e que procura servi-lo na pessoa dos irmãos e irmãs, vivendo bem no mundo onde nós estamos. Ser católico, ser cristão, significa estabelecer com Deus uma intimidade de filho e também viver alguns valores, alguns princípios que nós podemos encontrar no creio ou no símbolo da nossa fé. Nós acreditamos e temos como valor fundamental Deus que é Criador de todas as coisas, Ele que é o nosso Pai, a pessoa e a missão de Jesus Cristo que é o nosso Salvador, Jesus Cristo que se encarnou, viveu como nós, assumiu a nossa condição humana, se tornou o nosso irmão, morreu na cruz. A morte de Jesus é uma verdade de fé, é um princípio fundamental para nós, mas a morte também que nos leva a acreditarmos na ressurreição de Jesus, a vida nova que brota da sua morte. Acreditamos também, através da encarnação, no papel de Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, na igreja que cuida de nós, toda a doutrina que orienta, que guia a nossa vida, que vai fazendo com que nós aprendamos de que maneira vivermos a nossa fé. Acreditamos nessas verdades e também outros princípios, outros valores que a igreja vai nos ensinando, que o próprio Deus, através da sua palavra, nos ensina. O valor à vida, o princípio fundamental do amor fraterno, do perdão, da construção de um mundo de paz, da solidariedade e outros tantos valores e princípios que nós não podemos abrir mão. Ser uma pessoa cristã, uma pessoa católica, é deixar-se guiar por esses valores e princípios. Observamos com a fala do Padre Joel que na religião católica a existência está nas mãos de Deus e é necessário estar em comunhão, isto é, ligado com Deus, Criador, e assim praticar o amor fraterno, perdão, construindo um mundo de paz e solidariedade. Vamos conhecer agora a religião evangélica. Ela é a segunda religião com mais praticantes no Brasil. O pastor Antônio vai nos contar um pouco sobre essa fé e os valores que ela ensina. Quero me apresentar, eu sou o pastor Antônio Carlos Joslin, da Igreja Cristã Renovo, aqui em Ponta Grossa. E professamos uma fé cristã. E o que significa ser uma pessoa religiosa? Na verdade, religião, se nós formos buscar o original desta palavra, vem do latim, significando religione, religare, que é o religar com Deus. O ser humano tem uma necessidade de ter comunhão com Deus. O ser humano em toda a face da terra, ele busca Deus. E hoje ele busca essa comunhão com Deus. E aí entra a religião, que é o religar com Deus. Mas se prestarmos atenção hoje nessa palavra, ela na verdade não cumpre o seu objetivo de religar o homem com Deus.
A religião, pelo contrário, tem afastado o homem de Deus. Por quê? Porque cada um passa a crer numa religião, defende, briga por esta religião. Mas, a bem da verdade, religião nenhuma salva ninguém, religião nenhuma pode levar o homem a Deus. Só há um caminho que pode ligar o ser humano com o Deus, o Criador, o Deus Pai, o Todo-Poderoso. E isso o próprio Jesus veio nos ensinando aqui. Quando esteve aqui, ele disse uma frase de suma importância. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Está aí o grande segredo para nos religar com Deus. Na verdade, são valores ensinados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele, quando esteve aqui na terra, ele veio trazendo ensinamentos, ele veio pregando o reino de Deus e mostrando que ele é o caminho que nos leva à vida eterna. Os valores, e se olharmos, ele é o nosso exemplo. Em tudo, ele é o exemplo maior e melhor. Ele fala ali sobre o dom supremo, que é o amor. Ali o apóstolo Paulo vai dizendo: de nada adianta o homem falar a língua dos anjos, a língua dos homens, ter uma fé capaz de remover montanhas, ser capaz de doar-se a si mesmo para ser queimado vivo, se ele não tiver o amor. Não adiantou nada. Então esses valores se resumem nesse dom supremo. Isso é uma obra que não provém do homem, não nasce espontaneamente do homem. É aquele que realmente conhece Jesus, se rende a Ele, entrega a vida para Ele, ele recebe o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é que vai gerando isso. Vimos então que a religião evangélica acredita em Jesus Cristo como o caminho que pode levar o ser humano a se ligar com Deus. Tem Jesus como exemplo e segue seus ensinamentos. Seu principal valor, o dom maior, o dom supremo, é o amor. E agora, com Olívia Mara Savi, vamos conhecer a terceira religião mais praticada, que é o Espiritismo. Meu nome é Olívia Mara Savi. Eu desempenho minhas atividades dentro da doutrina espírita, na Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, conhecida como CEFAM. Ser uma pessoa religiosa na doutrina espírita significa amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, e seguir os mandamentos de Jesus Cristo na prática da caridade, que compreende a benevolência para com tudo, a indulgência para as faltas e o perdão para as ofensas. Após a fala de Olívia, aprendemos que para o Espiritismo, os praticantes devem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo e a outra pessoa como a si mesmo e seguir os ensinamentos de Jesus na prática da caridade. Conheceremos a seguir a religião da Umbanda. Ela é a quarta religião com mais praticantes em nosso país. O sacerdote Bruno vai nos contar um pouco sobre sua crença. Primeiramente, um salve a todos que estão assistindo. Meu nome é Bruno dos Santos Grube. Eu sou um sacerdote umbandista e dentro da nossa concepção, dentro do estudo e da teologia, que a gente faz também na Umbanda, a base da Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Então, ser um umbandista é ser alguém disposto a praticar essa caridade e dar espaço para que os espíritos e os amigos espirituais venham para nos ajudar, para nos auxiliar e nos orientar. Também nos inspirar a fazer as coisas da melhor maneira possível, sempre pensando numa expansão da nossa consciência e do nosso entendimento das coisas do nosso dia a dia e das nossas coisas pessoais internas também. Os principais valores estão centrados na prática da caridade, do respeito ao próximo, do amor próprio,
porque você só pode dar aquilo que você tem. Então, para você conseguir oferecer amor aos outros, você precisa ter amor dentro de você. Assim como eu já disse, a manifestação do Espírito para praticar a caridade. Para você praticar a caridade, você tem que estar preenchido dessa caridade dentro de você também. Com a fala do sacerdote Bruno, percebemos então a importância da prática da caridade, o amor a si mesmo e ao próximo, e assim o respeito. Agora, vamos ouvir com o Sheikh Nurdin Esaev como os praticantes do islamismo professam a fé, a quinta religião mais praticada no Brasil. Meu nome é Sheikh Nurdin Al-Sayed, formado na Arábia Saudita, de curso de religião muçulmana. O que é religião muçulmana? Eu acho que tudo depende de família. Família religiosa, como cultura árabe, cultura muçulmana, para ensinar nossos filhos, nossos pais ensinam a nós religião, desde a idade de 6, 7, 8 anos, como o profeta Muhammad, paz esteja com ele e com todos os profetas, indicou, ensina filhos de vocês religião de 7 anos. Então, esse cresce com tempo, cresce com família, cresce com dentro de casa, frequenta mesquitas, frequenta aulas de religião, frequenta sábios, para pegar a religião devagar até chegar a uma idade, parece ele está formado para andar sozinho. Não sei o que vai dizer. Cada um tem caminho. Porque tem versículos no nosso livro sagrado, Alcorão, disse: nós enfeitamos para cada um caminho dele. Então, quem reza para Deus único, ele sabe, ele é no caminho certo. Como o nosso profeta disse, como todos os profetas de Deus, mensageiros de Deus, paz esteja com nós, tanto faz como o profeta Maomé, o profeta Jesus, o profeta Moisés, o profeta Abraão, e todos os profetas falaram para o povo deles: volta para o caminho de Deus de verdade. Tem gente que acha, não, o caminho, esse que ele está andando fora do caminho de profetas, está certo. Então, o julgamento de verdade depois de morte. Depois de morte, não é essa vida. Para os fiéis do islamismo, como o Sheikh Nurdin Esaev nos falou, tudo depende da família, do crescimento, frequentando o templo sagrado, aulas de religião, ouvindo sábios, enfim, se preparando devagar até conseguir andar sozinho no caminho de Deus. A seguir, a professora Veridiana vai nos contar um pouco sobre sua religião. O budismo é a 6ª religião mais praticada no Brasil. Eu sou a professora Veridiana e vim falar um pouco sobre o budismo. Ser uma pessoa religiosa no budismo. O que isso significa? O budismo acredita na lei de causa e efeito, ou seja, boas causas geram bons efeitos. Por exemplo, quanto mais eu estudo, pesquiso e construo, mais conhecimento eu adquiro. Quanto mais eu pratico um esporte, maior fica a minha habilidade. Quanto mais bem eu faço, melhor fica o ambiente e logo o mundo à minha volta. Ser uma pessoa religiosa é quando eu aprendo sobre a lei de causa e efeito e melhoro as minhas ações e assim melhoro o meu ambiente e o mundo ao meu redor. O principal valor no budismo é o ser humano. Cada vida vale muito, é muito preciosa. Então, o budismo acredita que cada pessoa tem todo o potencial para viver a vida de uma forma muito feliz.
mas às vezes está lá escondidinho dentro de nós e a gente precisa evidenciar isso. Então, quando a gente ora, a gente evidencia esse máximo potencial. O budismo também acredita que a dignidade da vida deve ser respeitada, que todas as pessoas são diferentes e cada uma merece escolher a melhor forma de viver, cada uma ao seu modo. Cada um pode e deve ser feliz da maneira que se sentir melhor e respeitando também a maneira de viver dos outros. Acreditamos que a dignidade da vida é a consolidação de uma paz duradoura, conquistada por meio da felicidade plena de cada indivíduo. Vimos que o budismo ensina sobre o valor do ser humano e da vida, o respeito a todos e que com boas atitudes podemos melhorar o mundo ao nosso redor. Nosso Brasil é muito grande, nele podemos encontrar diversas manifestações de fé e hoje conhecemos um pouco sobre as religiões que são mais praticadas em nosso país. Para encerrar esse tema, chamamos nossa repórter Amora, que está numa entrevista com o professor Luiz Fernando. Ele irá nos comentar sobre toda essa diversidade religiosa do nosso país. Olá, professor Fernando! Que prazer fazer essa entrevista com você! Você pode nos falar um pouco sobre o quanto a diversidade religiosa no Brasil é importante? Oi, Amora, tudo bem? É um prazer falar com você também. Então, a diversidade religiosa no Brasil ela é muito importante porque é só a gente vendo a quantidade de religiões que existem em nosso país, né, quantas crenças, o quanto as pessoas acreditam em diversas coisas, é que a gente pode entender o quanto o nosso país recebeu várias culturas, né? Então vocês devem lembrar, o professor já comentou em algumas aulas aí com vocês e com as crianças do Vem Aprender, que lá no comecinho da nossa história, os povos indígenas estavam aqui. E todos esses povos, que são muito diferentes entre si, já tinham as suas crenças. Aí vieram os portugueses, que trouxeram as suas crenças, os povos africanos, que também trouxeram as suas crenças, e daí em diante não parou de chegar gente aqui. E todas essas pessoas também trouxeram as suas crenças, porque cada uma veio de um lugar diferente do mundo. Então, além, por exemplo, da culinária, das roupas, do idioma, elas também trouxeram a sua fé. Por isso, é muito importante que a gente pratique o respeito, que a gente entenda a importância de respeitar e tolerar, né, no caso, as diferentes religiões. Porque é só assim que a gente vai conseguir construir um mundo com paz. E além disso, a gente também precisa aprender que existem pessoas que não acreditam, que não têm uma fé religiosa. E não é por isso que elas são pessoas más. Até porque não é porque a religião não é a garantia de que as pessoas vão ser ou não boas. Ela é um caminho que leva ao amor, mas não é o único. Então, a gente precisa respeitar tanto as religiões que são diferentes daquelas que a gente tem, né, que a nossa família nos ensina, e como também respeitar as pessoas que também não tenham nenhuma religião, certo? Então, ela é muito importante, porque quanto mais religiões existiam em um determinado local, mais a gente pode descobrir o quanto esse povo é diverso. E no caso do Brasil, nós somos muito diversos. Ninguém pensa igual, ninguém age igual, né? Então, a gente precisa sim respeitar as crenças e até mesmo a falta de crença. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada, professor Fernando, por sua participação em nosso jornal. E agora eu chamo a apresentadora Kelly. É com vocês aí no estúdio, Kelly. Muito obrigada, repórter Amora, por essa reportagem preparada sobre o assunto com o professor Luiz Fernando. E viram como é importante conhecer a história para entender toda a diversidade religiosa? E é só conhecendo para aprendermos a respeitar e construir um mundo mais humano e cheio de paz. Isso mesmo. Terminamos aqui nossa edição exclusiva do Jornal da Formação Humana. Até mais! Tchau, até mais! Até mais! Até mais!
crianças gostaram do nosso jornal? Ah, eu tenho certeza que sim! Eu gostei! Aprendi bastante sobre a diversidade religiosa aqui no Brasil. E hoje nós temos um agradecimento especial que vocês estão vendo aí na tela. Olhem só! Nós gostaríamos de agradecer à professora Adriane de Oliveira Bueno. Ela, o ano passado, que organizou uma aula com esses entrevistados que vocês viram ali. Então, nós temos muito a agradecer a ela. Um beijão, ó, bem carinhoso para ela. Feito? E agora, vamos praticar então um pouquinho só do que a gente aprendeu nessa aula de hoje? Vamos lá! Lembram da atividade? Então, você vai precisar da atividade, do lápis borracha e o lápis de cor. Olhem só, o que vocês vão fazer lá? Número 1. Coloque as palavras abaixo em ordem e descubra a frase escondida. Depois, pinte com capricho o desenho que representa a frase. Então, tá tudo embaralhado lá a frase. Olha só o que está escrito. Diversidade, Brasil, existe, religiosa e pontinho final. Tá uma bagunça! Vocês vão ter 2 minutinhos para colocar em ordem essa frase. Vamos lá, tenho certeza que vai conseguir. Se tiver dificuldade, peça ajuda para um adulto aí que está perto de você. Feito? Então, conseguiram? Ah, tenho certeza que sim. Vamos corrigir então? Vamos lá? Como será que ficou essa frase? Olha só, apareceu tudo de uma vez só. Corrijam aí para ver se está certo. No Brasil existe diversidade religiosa. Pontinho final. Acertaram? Tenho certeza que sim. Depois, vocês fazem um colorido bem bonito no nosso Brasil e nos representantes religiosos que estão em volta ali do mapa, que representa as religiões mais praticadas no Brasil. A gente sabe que tem muitas outras, né? Vocês vão pensando na de vocês, aí na casa, na família, com os amigos. Feito? Mas hoje nós aprendemos sobre essas. Joia? Então agora vamos terminar a nossa aula com a nossa frase. Juntos podemos construir um mundo mais humano.
Tchau, até a próxima aula. Se cuidem. Um beijão carinhoso para vocês. Ah, e também da professora Milena. Ela deixou um beijão e um abraço bem carinhoso em cada um aí. Mua. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Como vocês estão? Estão bem? Ai, que bom! Então, eu sou a professora Samantha e hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. Então, a professora Samantha separou uma história que eu acho que vocês vão gostar muito, certo? Então, como nós vamos fazer? A professora vai pedir para vocês que vocês apreciem a história, prestem atenção, porque no final da história, quem vai dar o título para essa história são vocês, certo? Então, a professora não vai começar falando, o nome do livro é tal. Não, certo? Então, vocês vão dar um nome para a história e no final a professora vai mostrar o livro e vocês vão saber, né, qual é o nome da história desse livro. Combinado? Entenderam? Então, vamos lá. Vamos começar com esse painel que a professora fez para vocês. Olha que painel mais lindo! Vamos ver essas meninas aqui uma por uma? Então, a primeira menina lá, ó, que está de óculos, bem estilosa, né, com um lenço. Olha o que ela fez no cabelo. Ela ergueu o cabelo, deixou o cabelo lindo. Estão vendo? Um penteado. Gostaram? E a que está do lado dela? A que está do lado, ela simplesmente deixou o cabelo solto. Também ficou lindo, né? A outra menininha que nós temos ali deixou o cabelo solto também, mas com um detalhe, colocou um laço bem lindo, grande ali. Estão vendo o laço azul marinho? Isso. A outra menininha aqui que está escutando música, estão vendo a menininha que está escutando música? Então, ela também fez um penteado. Ela colocou seu cabelo para cima, né? Amarrou ali. E colocou uma flor no cabelo. Olha que linda! Certo? Agora vamos ver as meninas que estão na linha de baixo. Olha a menininha com a mão no queixo. O que essa menininha fez? Ela pegou o lado direito. Quem lembra qual que é o lado direito? Levanta a mãozinha direita. Qual que é a mãozinha direita? Então, lá, ó. Ela pegou o cabelinho do lado direito e colocou uma fivela. Viu? É um outro penteado. E do lado nós temos duas meninas. Olha a primeira aqui, ó, que ela colocou, ela fez tranças, parece tranças, várias tranças embutidas, né? Embutidas porque ela tá no cabelo, não tá, né, caída, né? Ela está ali na cabeça, tá vendo? Fez várias trancinhas e lá em cima amarrou o cabelo que sobrou. Ficou lindo, né? Deve ser difícil esse penteado. E a menininha de baixo fez o quê? Não fez nada, tá com seus cachos, com seus cabelos crespos, soltos e bem lindos. Estão vendo? E agora do lado, essa menininha que está concentrada, olha o penteado dela, fez um penteado diferente também. Ela pegou a franja, tá vendo? E fez uma trança. E o cabelinho que está atrás, que sobrou, ela puxou para cima e ficou um penteado muito bonito, não é? Do lado aqui nós temos a outra menininha na fotinho menor, tá vendo? Ela fez o quê? Ela só colocou uma tiara no cabelo, né? Naquele cabelo lindo, colocou uma tiara e pronto. Tá pronta para passear, certo? E agora a última foto que a professora vai mostrar é uma foto dessa família. Estão vendo essa família? Olha só como cada integrante dessa família tem um penteado diferente, aqueles que combinam com elas. Cada um escolhe o seu penteado, ó. Tem cabelo solto, né? Ali tem uma coroa de flores, certo? Tem vários estilos, tem o cabelo ali, a menininha menorzinha, tá vendo? Tá com o cabelo bem curtinho, tá? Então, cada um ali escolheu o seu cabelo e todos eles estão lindos, certo? Então, agora a professora vai começar a contar aquela história que vocês vão dar o título, lembram disso? Então, vamos lá. Menininha do cabelo lindo e de cheiro doce. Macio como algodão. Olha só de olhar, esse cabelo assim sedoso, bonito, não dá para ver, já não parece que ele é bem macio como algodão realmente?
pétala de flor, ondulada e fofa, cheio de chamego e de aconchego. O que é chamego, aconchego? Uma coisa boa, né? Um chamego é um carinho, um abraço. Aconchego é você estar num lugar gostoso, que você se sinta bem. Uma tiara, uma coroa, cobrindo o quê? Cobrindo cabeças cheias de estilo. E olha que estilo mesmo aqui, hein? Viu que lindas? Viu essas tiaras aqui? Cheia de flores. Gostaram das tiaras de flores? Enfeitou, né, o cabelo que já era lindo. Pode ser moicano para o alto ou jogado para baixo. Então, vocês conhecem esse estilo moicano? Ele tem origem nos indígenas, né? Não brasileiros, lá nos indígenas americanos, tá? Então, ele coloca o cabelo para o alto, né? E raspa um pouquinho os lados. Esse que é o estilo moicano. Amarrado com pompom, cortado bem curtinho. Olha que lindo. Lembra dessa menininha que nós já vimos? Ó, que ela fez as trancinhas, várias trancinhas, né? E amarrou lá na ponta. Ou livre, leve e solto, ao sabor do vento. O que quer dizer livre, leve e solto? Está o quê? Solto, não tem nada. Não tem nenhuma tiara, não amarrou, não fez, simplesmente está solto. E por que o sabor do vento? O que o vento faz com o nosso cabelo? Se ele está muito, né? Muito, assim, uma ventania, o que acontece o quê? O cabelo fica, né, se mexendo, certo? Então, por isso que diz ali, é o sabor do vento. Olha que lindos os cabelos soltos. Viram? Cabelo para pentear, cabelo para enfeitar. Olha que lindo esse. Eu acho que esse cabelo foi feito no salão, né? Tá vendo? São várias arrumações que ela fez ali. Tem tranças diferentes. Para enrolar e trançar ou deixar como está. Cabelo tão sedoso, tão gostoso de brincar. Cabeleira que leva as tristezas para bem longe. Sentadinha de manhã, esperando as mãos carinhosas que escovam ou trançam. De quem será que essas mãos que ela está esperando? Né? Pode ser de uma mãe, de um pai, de uma avó, de um vô, que vai lá para arrumar o cabelo. Para o dia começar enrolado e animado, pichain sim, gosto dele bem assim. Olha que lindas, né? Mostrando o seu cabelo crespo, né? Uma com laço, outra com uma coroa de flores. Cachinhos crespinhos, birotes e coquinhos. Birotes é quando eu coloco o cabelo para cima, tipo faz um coque, né? E coquinhos aqui, ó, tem vários, quando tem vários. Ou quem tem um turbante, todas as meninas brincando livres. Feliz com o meu crespo. O meu crespo é de rainha. Até com a coroa, vendo? Uma rainha mesmo. Feliz com o meu cabelo firme e forte, com cachos que giram, e o fio feito mola se enrola, vira cambalhota. Menininha, você é uma gracinha. Nosso crespo é de rainha. Muito bem. Gostaram da história? E agora? Qual é o título que cada um de vocês deu para essa história? Qual foi? Ah, os lindos cabelos crespos? Poderia ser. Qual mais? Ai, as meninas e seus cabelos crespos? Também, né? Ah, o cabelo crespo é muito lindo? Aham, também pode. A menina e seus penteados? Olha quantas ideias legais. Parabéns. Qualquer um desses títulos que vocês deram poderia ser o título da história. Mas essa história tem um título. Vamos ver qual é? Meu Crespo é de Rainha. Esse é o livro que a professora contou para vocês. Ó, Meu Crespo é de Rainha, da Bell Hooks. Ela é uma autora, não é brasileira, ela é uma autora americana. Tá? Então foi traduzido aqui o livro para vocês. Certo? Gostaram desse livro?
Então tá bom. Obrigada pela participação e até a próxima aula.